Então tá. Bom, então, voltando, vou só fazer a introdução de novo para poder gravar. Então, meu nome é Lucas Cassiano, para quem não me conhece, e eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, como que se investe em precatórios. Então, falando um pouquinho da LC Invest, né? A LC Invest é uma empresa de originação e intermediação de precatórios. A gente basicamente faz investimento coletivos em precatórios. O exemplo de investimento coletivo, né? Seria o caso, sei lá, tem um imóvel, aí a gente várias pessoas vão investir naquele mesmo imóvel. O que a gente faz? A gente fraciona, então, os precatórios, de modo que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de investimento. Geralmente, muitas vezes o precatório tem um valor alto lá, sei lá, de R$500 mil, e aí o que a gente faz? A gente fraciona esse precatório em frações menores, ou um exemplo seria a gente pegar, cada um investir R$50 mil para 10 investidores comprarem precatório de R$500 mil, essa seria uma hipótese, mas basicamente o que a gente faz aqui na LC é transformar esse investimento em precatórios acessíveis para as pessoas, de modo que elas possam utilizar essa alta rentabilidade que esse investimento tem. E a gente tem tanto essa modalidade de investimento num precatório único, quanto a modalidade de investimento num fundo, vamos dizer assim, de investimento de precatórios, que tu consegue aportar, por exemplo, R$1.000 e investir numa carteira diversificada de precatórios. Também existe essa possibilidade. Vou adiante aqui. Então, já falei um pouco de mim, vou falar de novo aqui. Então, eu sou o sócio fundador da LC, meu nome é Lucas Cassiano, sou formado em Direito, tenho especialização em Direito Tributário e já trabalho muitos anos nessa área de precatórios. Uma das minhas funções aqui na empresa, além do contato com vocês, com os investidores, é também fazer a parte da auditoria dos precatórios e essa parte mais jurídica. É minha sócia, a Catiana, ela é graduada em administração, ela faz também, juntamente comigo, a parte comercial aqui na empresa. Então, atualizando os números, para quem já viu essa apresentação, agora tem a possibilidade de ver aqui os números atualizados da LC Invest. Como é que a gente está hoje aqui nos números? A gente já captou, então, mais de 4.300.000, ou seja, a gente já teve aportes de mais de 4 milhões dos nossos investidores nos nossos produtos aqui de precatórios, seja compra de precatório único, compra direta de precatório ou investimento nos fundos de precatórios, que são os pools de investimento. E esse patrimônio, então, de 4.300.000, ele está estimado em 6 milhões, ou seja, com 4.300.000, a gente transformou ele num patrimônio de 6.100.000 em precatórios. E parte desse valor aqui já foi pago para os investidores. Quem quiser depois, se tiver perguntas, pode ir colocando no chat ali, que a gente vai respondendo no chat essas perguntas, tá? Então, seguindo aqui, a rentabilidade, então, estimada de todo esse patrimônio é de 40,88%, num prazo médio aí de 19 meses, que é o que a gente tem conseguido liquidar na média das nossas operações, o que dá uma rentabilidade anual, para quem entra nesses investimentos, em torno de 25,81%. Depois eu vou falar também sobre como se investe em precatórios em renda fixa, etc. e tal. Por que precatório pode ser renda fixa também? Que é um assunto que, às vezes, as pessoas me perguntam, então, que modalidade de investimento seria, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aqui, os resultados, então, que nós tivemos até o momento, aqui seria ali em cima está dezembro de 2023, mas, na verdade, é janeiro de 2024, que a gente, essa semana, fez uma boa distribuição para os nossos investidores, o que aumentou aí o nosso, vamos dizer assim, o tracking record, né, o nosso score aí de pagamentos, né? A gente pagou, então, 3.300.000, ou seja, daqueles 4 milhões que a gente captou lá, 4.300.000, a gente já pagou 3.300.000, ou seja, captamos 4, transformamos em 6 e já pagamos 3. Ou seja, daqueles 6 milhões ali, a gente já pagou 13.300. Então, mais da metade das operações já estão... Das operações não digo, mas do montante que nós captamos, a gente já pagou mais da metade daquele patrimônio ali. Com uma rentabilidade aí total de 46,83%. A média
passada de pagamento ela era um pouco mais alta, porque a gente tinha um fluxo diferente de negociações de precatórios, que já não é mais a realidade atual do mercado. Hoje o mercado é muito mais concorrido, então tu não consegue ter tantos descontos interessantes na compra do precatório, e aí a rentabilidade ela cai um pouco, mas por óbvio que ela fica muito acima de uma rentabilidade de qualquer outro tipo de investimento em renda fixa, sem ter o viés da renda variável, né? Embora a renda variável possa render muito mais, ela tem um risco muito superior ao investimento em precatórios. Então, na média, então, anual, a gente conseguiu pagar desses 3 milhões aí uma rentabilidade de 31,22%. Hoje a gente tem aqui mais de 8 mil leads que a gente coloca, pessoas cadastradas no nosso CRM aqui da empresa, e também já realizamos mais de 28 rodadas de investimentos. Ou seja, cada investimento em precatórios que a gente abre, a gente chama de rodadas, e já fizemos 28 rodadas de investimento até o momento. E, então, levando aqui aqueles 3 milhões e 300 ali, eles corresponderiam a aproximadamente 2 milhões 266 mil desse patrimônio aqui que eu coloquei para vocês, desses 4 milhões aqui, tá? Então, nós transformamos, então, 2 milhões e 200 em 3,300 para os nossos investidores, e já pagamos eles, já estão com o dinheiro lá no bolso e a rentabilidade realizada, o que é muito bom, certo? Aqui, alguns depoimentos de alguns investidores, né? O doutor Eduardo aqui conseguiu investir com a gente, teve um retorno de 27,24%, e o Guilherme aqui conseguiu 24,80% em 9 meses. O Guilherme, que é construtor aqui na região sul do país. Aqui, eu havia falado para vocês de pagamentos, né? Então, esse mês a gente já pagou 625 mil reais para os nossos investidores, numa operação, uma operação 9, que a gente chama, que foi bem rentável, teve uma rentabilidade bem acima da média, foi um precatório municipal aqui, altamente descontado, que a gente conseguiu colocar aqui nessa operação. Então, o pessoal teve um valor bem acima assim, do recebimento normal. Via de regra, os precatórios municipais são mais descontados para quem investe. Então, existem precatórios federais, estaduais e municipais. Qual é o melhor? Todos são bons, desde que saiba escolher o precatório e não entrar num precatório que vai ser, por exemplo, um precatório do Rio Grande do Sul, não vale a pena investir porque ele demora 30 anos para ser pago. Agora, um precatório, como esse caso aqui, contra o município de Boa Vista, lá de Roraima, vale a pena porque ele paga em dia os seus precatórios. Mesma coisa, o precatório do município de Goiânia, também paga em dia. Precatório do município de Campo Grande, paga em dia. Ou seja, se tu sabe escolher um precatório municipal e entende a saúde financeira do ente público que detém aquele precatório, tu sabe comprar ele dentro de uma perspectiva de tempo que vai te dar uma boa rentabilidade e o pagamento não vai se estender muito no tempo. Aqui também a gente teve uma operação em parceria com a Anfai. Hoje a gente opera muito com a plataforma Anfai, que ele nos proporciona várias facilidades aqui para investimento em relação aos nossos investidores. Então, a gente também pagou aqui um precatório, esse aqui era um precatório do Amazonas, que a gente pagou mês passado. O pessoal aí também teve uma rentabilidade bem alta nesse investimento. Aqui, eu não sei se tem bastante pessoas novas aqui na apresentação. Quem já viu essa parte da apresentação, aqui coloca o número 1 ali no chat. Quem não viu, coloca 2. Se tiver mais gente colocando 2, eu explico melhor essa parte aqui do que é um precatório, eu vou mais no detalhe aqui. Deixa eu ver aqui, só o meu chat ali. Deixar vocês colocarem ali, porque eu vou mais ou menos ir pela... Tá dando empate, tá ganhando 2, pessoal. Acho que o pessoal que botou um vai ter que ver de novo essa parte da apresentação aqui. Então tá, eu vou adiante aqui nessa parte então da apresentação para vocês verem. Então, o que é o precatório, né? O precatório, ele é um título judicial que alguém tem que pagar, que um Estado
seja um governo estadual, municipal ou federal, tem que pagar para alguém. Então, aqui no caso, eu vou ilustrar de novo aqui, só um pouquinho que eu fechei meu chat ali, só vou abrir aqui a minha apresentação aqui. Então, fazendo a apresentação, o que é o precatório? Então, ele é um título judicial que é gerado quando um processo chega ao final. Processou o município de Goiânia, por exemplo, chega no final, é emitido um título, e esse título se chama precatório. Aquele título vai dizer lá, por exemplo, nesse caso aqui, a dona Neide lá é professora do estado de Goiânia, gerou um título, e esse título paga 100 mil reais para ela. Ou seja, o estado de Goiânia está escrito lá no precatório que ela deve 100 mil. O que nós aqui da LC Invest vamos fazer? A LC vai negociar lá com a dona Neide o precatório dela e vai comprar esse precatório por 50 mil. E aí a LC vai se unir aqui com vocês, com os investidores, e nós vamos coletivamente comprar esse precatório por 50 mil reais. Ou seja, a gente está colocando lá na nossa carteira de investimento um título que vale 100 mil por 50 mil. Então, uma rentabilidade aí altíssima de 100% sobre o investimento. E aí, vamos aguardar lá 2 anos para receber esse precatório. Quando a gente receber esse precatório, ele vai estar valendo lá 110 mil reais. Isso aqui, basicamente, é a forma como se investe em precatório. Onde que está o ganho do precatório? Está nessa diferença aqui do 100 por 50, que se chama o deságio. Então, o segredo do precatório, na verdade, é o chamado deságio, que é onde a gente realmente tem o ganho. Além do deságio, ele tem uma correção, né? Hoje a correção do precatório é a Selic. Então, basicamente, é assim como se investe um precatório, e isto é um precatório. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, deixa eu ver a parte da apresentação que eu estava, já vou aproveitar para mostrar para vocês o que é um precatório, para vocês olharem, e aí depois eu entro mais nos outros detalhes aqui deixa eu abrir aqui um precatório para vocês verem. Esse aqui também o pessoal já está cansado de ver, né? Esse aqui é um precatório contra o estado do Amazonas. Então, basicamente, ele diz que aqui o Antônio tem 50 mil reais para receber do estado do Amazonas. Cadê? Aqui está o nome do estado do Amazonas. Isso é um precatório, então. É gerado um título lá que define a correção do título, de onde vem o título, contra quem que é o título. E é isso que a gente negocia. A gente vai lá e faz a negociação, adquire esse título, coloca na nossa carteira de investimento e faz ele gerar a rentabilidade para vocês, investidores. A gente faz um instrumento lá de cessão, então a gente compra o precatório lá do seu Antônio, né? A LC Invest, que no caso comprou. Nessa situação, a compra foi... O precatório valia 50 e a compra foi por 22 mil. E aí a gente aguardou o tempo até esse precatório ser pago, né? Foi feito um contrato, esse contrato é apresentado lá dentro do processo de precatório, ó. Aqui é uma decisão do juiz lá dos precatórios do Tribunal de Justiça do Amazonas. A gente apresenta isso lá e ele transfere o título para a custódia aqui da LC Invest. E aí a gente carrega o título até receber. Quem tiver alguma dúvida pode ir colocando ali no chat, tá bom? Então, aí lá na frente vem o estado do Amazonas aqui e comprova o pagamento atualizado do valor. No dia 13 de junho de 2022, daí ele bota uma série de informações ali e disponibiliza o valor aqui de pagamento. E aí a LC vai lá no processo, levanta o valor e aí distribui o valor. No final, esse precatório, com os descontos que incidem lá na hora do pagamento, gerou R$ 44.987. E esse valor aí foi distribuído para os investidores que na época entraram nesta operação aqui, deste precatório. Certo? Então foi adquirido lá por 22 e virou 44, é isso? Isso, tá? E assim vai gerando a rentabilidade para os investidores que entraram nesse negócio. Mas como é que eu sei se um precatório é bom ou não para comprar? Qual que é a análise que a gente tem que fazer? Esse é um ponto importante da nossa apresentação. É entender quando um precatório é bom ou não. Para responder isso,
vem essa parte aqui da apresentação, eu vou tentar não ser muito longo, e depois, se vocês quiserem mais detalhes, podem ir perguntando no chat que eu vou falando. Então, o que a gente faz é uma avaliação do governo que paga, ou seja, o Estado do Amazonas é bom pagador, a gente vai lá ver as contas do governo, ver como que ele está pagando os precatórios e ver a lista dos precatórios lá no Tribunal de Justiça do Amazonas, e aí a gente consegue ter uma ideia se vale ou não a pena adquirir um precatório do Amazonas. Foi a análise que a gente fez na época, valia bastante a pena, porque eles estavam pagando em dia, e daí nós adquirimos esse precatório para os nossos investidores. Atualmente, a gente tem visto alguns outros estados também como bons precatórios, como o estado de São Paulo, em que tu consegue fazer o acordo para receber o precatório, ou seja, ele tem todo ano, ele disponibiliza uma quantia significativa de dinheiro para pagar precatórios e precatórios que tu faz acordo. E aí a gente acaba comprando esses precatórios para os nossos investidores, porque a gente consegue fazer o acordo, fura lá a fila de recebimento, quando tu faz o acordo, digamos, tu está no fim da fila, tu faz o acordo, tu vai para o início da fila e recebe o precatório aí num prazo de 18, 20 meses aproximadamente. Então, a gente avalia o governo, né, vai lá, tanto ver a lista de pagamento daquele governo, seja estado, município ou federação, ou governo federal, vendo que ele é um bom pagador, a gente negocia o título, adquire o título, quer dizer, antes disso, a gente faz uma avaliação do processo judicial, ou seja, o precatório ele só é gerado a partir do trânsito em julgado do processo. Então, tu não vai ter precatório antes do processo chegar no final. Então, o precatório, ele é um título que vem de um processo ganho, de modo que a gente só está aguardando o pagamento, e como existe um tempo até o seu pagamento, a gente tem como adquirir esse precatório, porque a pessoa, a proprietária daquele título, não quer esperar lá 18 meses, 2 anos para receber, então a gente acaba comprando o título por deságio e tendo ganho em cima desse deságio. Nós também verificamos as certidões do dono originário do título, ou seja, o que é importante? Que aquela pessoa que te vendeu o precatório não tenha dívidas no nome dela. Se a dona Neide lá vendeu o precatório e tem uma dívida com o governo de Goiânia, que é maior que 100 mil, de 200 mil, por exemplo, não é um precatório que a gente vai comprar, porque tem risco daquele endividamento daquela pessoa que vendeu o precatório atingir o precatório. Então, a gente faz todo um levantamento da questão, uma análise de crédito, vamos dizer assim, da pessoa que é a dona do precatório. Feita essa análise de crédito, a gente certifica que ela não tem nenhum problema que possa afetar o precatório, e aí a gente transfere o título. Transferido o título para a propriedade para a custódia da LC Invest, aí não tem mais risco se aquela pessoa vier a ter dívidas futuras. E é basicamente isso. Então, e nessas negociações, a gente procura fazer elas de modo que isso gere uma rentabilidade que é proposta lá no investimento. Quando aparece a rentabilidade proposta lá no investimento para os investidores, é porque a gente está colocando títulos ou negociando precatórios que atendem aquela rentabilidade que está sendo estimada lá dentro do nosso investimento. E nossa, eu até vou responder uma dúvida aqui da Cida. A pergunta assim, ó. Boa noite. Lucas, em relação ao pagamento aos investidores, quando você se referiu à porcentagem paga do total, não foram pagos 100% arrecadados, sempre arrecadados foi devido ao período de entrada dos investidores? Isso, exatamente, Cida. É que, por exemplo, quem recebeu agora é porque entrou antes, né? Aí, digamos, eu estou pagando um precatório, ou essa semana eu paguei um precatório que a pessoa entrou há 2 anos, né? Então, os que não foram pagos ainda são pessoas que entraram, sei lá, final do ano passado, por exemplo. Então, elas vão esperar lá mais 24 meses, esse tipo de coisa. Isso não é que está tendo atraso, é que vai girando a carteira, né? As pessoas mais antigas vão recebendo e as novas têm que esperar o seu prazo lá para receber. Basicamente isso. Então, nunca tem como pagar 100%, porque eu sempre vou ter uma carteira de precatórios não pagos, né? Que eu estou carregando para o recebimento. E ali aquela carteira
ela está misturada com os pagos e os não pagos, né? Poderia, se eu fosse segregar aquela carteira, então a gente teria 2.600.000, que é o de aporte, que gerou os 13.300, que foram os precatórios pagos, e teria em torno de um pouco menos de 2 milhões de precatórios que ainda serão pagos, né? Que dá os outros 3 milhões lá. A Renata pergunta de que maneira nós pagamos a LC Invest. Então, a nossa remuneração, eu vou mostrar para vocês ali depois, eu vou adiantar aqui como é que funciona hoje, tá? Quando a gente monta o fundo de investimento em precatórios, é feita determinada uma rentabilidade lá, uma rentabilidade de, sei lá, vou dar um exemplo de 20%. E aí, como que a LC se remunera? A LC entra junto com os investidores nesse investimento, e aí ela, por exemplo, é aportado lá 100 mil da LC e 900 mil dos investidores. Ela se remunera nesse aporte que ela fez, ou seja, ela vai pagar lá os 20% para os investidores, e o que exceder os 20%, ela se remunera a partir daí. São essas taxas, basicamente, a forma da LC se remunerar. Depois eu mostro mais adiante como é que estão estabelecidas as taxas no investimento novo que a gente tem, mas basicamente quando a gente coloca lá para vocês, a tua rentabilidade vai ser de 20%, isso já considerou a exclusão das taxas. É basicamente assim que funcionam os nossos investimentos nesse momento. Não sei se ficou claro aqui, eu já falei. Então, eu vou explicar um pouquinho, daí depois eu falo da parte, o Marcos perguntou da parte de riscos, daí eu falo da parte de riscos um pouquinho mais adiante ali. Até agora eu falei do investimento direto no precatório, que a pessoa vai lá, negocia com a dona Neide, compra o precatório dela. Como que tem funcionado hoje os investimentos na LC? A gente faz por meio de uma operação de securitização. Basicamente, tem a securitizadora, é uma entidade jurídica, né, uma pessoa jurídica, que ela detém os precatórios, e aí ela emite uma debênture na qual os investidores aportam, ou seja, a debênture é o veículo de investimento para a gente formar a carteira de precatórios dentro daquela operação de securitização. A operação de securitização, hoje no mercado, ela é a mais segura que tem, porque ela permite segregar os patrimônios, de modo que o patrimônio da minha empresa, LC Invest, não se mistura com o patrimônio da securitizadora, que só tem a única finalidade de carregar aqueles títulos do investimento. Ou seja, a gente monta um fundo de investimento, ele vai ter um CNPJ próprio, é onde os títulos vão ser colocados, e a forma do investidor aportar é por meio da debênture, ou seja, tu investe a debênture, vai ter lá uma remuneração de 20%, por exemplo, tu aporta na debênture, e aí nós aqui da LC vamos, com esse aporte, colocar os precatórios dentro desse fundo, ou seja, nós vamos dar o lastro para aquela remuneração prometida no título na debênture. Então, nessa modalidade de fundo de investimento, de securitização, ou pool, que a gente chama aqui, ela tem a subordinação, que nada mais é aquilo que eu falei, ou seja, quando tu investe aqui na LC Invest num fundo de investimento, a LC Invest está investindo contigo, 10% de subordinação, via de regra, e essa subordinação, ela serve tanto para que a LC tenha um incentivo também de compromisso de rentabilidade, porque nós só vamos receber alguma coisa na negociação se a carteira de precatórios performar suficientemente para pagar os investidores, para pagar vocês. Pagando vocês, aí se paga a LC Invest. Também nessa modalidade de fundo de investimento, e essa subordinação também, ela serve, agora o Marcos perguntou a questão de risco, ela serve também para, digamos, no investimento, tu tem 10% de garantia, como colchão de garantia no investimento. Se eu não estiver sendo claro, depois vocês vão me perguntando e eu vou esclarecendo, certo? Esses detalhes. Então, nesse fundo de investimento, tu tem a vantagem da diversificação, ou seja, quando tu vai investir não num precatório, mas
conjunto de precatórios, ou seja, tu fica pulverizado, né? Tu vai ter um precatório lá de 30, um de 40, um de 50, e todos esses precatórios vão gerar remuneração para pagar o nosso investimento. E se der problema em algum precatório, tu não vai ter uma perda total do teu investimento. E tem os 10% ali. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os riscos, né? E, além disso, a pulverização de ativos, a diversificação de carteira, baixa correlação com o mercado tradicional, ou seja, os precatórios não têm correlação com o mercado financeiro. Se a bolsa subir e cair, não muda nada, porque naquele título lá que eu mostrei no início para vocês, ali já está fixada a forma de remuneração, ou seja, a gente já sabe o deságio, né? A gente negociou lá com a dona Neide, já sabe que o deságio é 50%. Isso não vai mudar, certo? Então, se entrar governo, trocar governo, tiver guerra, sobe dólar, desce dólar, não vai mudar nada. A gente já tem os 50% de deságio que foi negociado lá no início, e além disso, a gente tem a garantia da lei da correção do título, ou seja, a gente tem um título transitado em julgado que já foi validado pelo judiciário, que a gente já sabe o desconto que comprou o título e já sabe por quanto que vai ser remunerado. Então, a gente tem uma previsibilidade de ganho, ou seja, quando a gente compra o título, a gente já tem a ideia de quanto vai receber no final, sem necessidade de projeções futuras incertas de mercado. Diferente de um fundo imobiliário, por exemplo, ou do mercado de ações, no mercado de ações, tu compra apostando no futuro de uma empresa. Se a empresa falir, tu não vai receber. Nos fundos imobiliários, a mesma coisa. Tu entra apostando que aquele fundo vai te dar aquela rentabilidade, mas se no futuro tiver um problema no fundo, ou tu perde teu patrimônio, ou tu para de receber dividendos. Aqui, no caso, o governo que te vende o precatório, ele não tem como falir, certo? O máximo que pode acontecer, eventualmente, é um atraso de pagamento, mas ele não pode deixar de pagar o título. Então, essa é a grande vantagem dos precatórios em relação aos investimentos de renda variável, né? Via de regra, esses de renda variável, tu assume um risco futuro de uma situação negocial incerta em que tu não tem como mensurar o que vai acontecer daqui para frente. A correção dos precatórios é Selic, a forma de remuneração do pagamento é fixada na lei, sem surpresas, então, e tu tem uma estabilidade de renda fixa. Nessa modalidade que eu falei para vocês, do pool de investimento, ele é considerado uma renda fixa, certo? Então, tu tem uma renda fixa com uma rentabilidade parecida com uma renda variável. Sobre, então, os riscos, o Marcos tinha perguntado. O Rafael também perguntou da 27 e da 28. Depois eu te digo ali, Rafael, quais foram essas operações ali. Eu só vou falar dos riscos aqui, daí eu já entro quais operações foram essas. A 28 é a que está em aberto agora, e a 27 eu vou ter que olhar ali, que eu não tenho de cabeça, eu não me lembro qual foi a 27. Se eu não me engano, foi um precatório individual que a gente vendeu, que esgotou. A gente não conseguiu botar para vender, porque ele se esgotou muito rápido. Mas já faz alguns meses. Então, risco de perda das ações judiciais. A LC Invest somente faz aquisição de processos com trânsito em julgado, ou seja, o processo já ganho. Demora. Então, a demora é o que eu falei para vocês. O ente público não pode deixar de pagar, mas o máximo ele pode atrasar o título. Como que a gente evita a demora? É fazendo uma boa avaliação do governo e vendo o histórico de pagamentos. É isso que a gente faz e tem tido bastante sucesso. O que pode acontecer em relação à demora? Pode acontecer, a gente tem uma data, a data é 24 meses. Pode ser que tu receba um pouco antes ou um pouco depois, certo? Nunca a gente pode dizer, cravar, não, tu vai receber no mês 24, certo? Mas o que a gente faz? A gente monta a carteira e faz todo o esforço para que ela seja liquidada antes do prazo. Só que existe sempre esse fator de tempo que a gente não consegue ter 100% de certeza de data, então, eventualmente, pode prorrogar, pode ter alguma prorrogação de 1, 2 meses, alguma coisa assim. Mas nunca é uma prorrogação absurda de, não, agora tu vai ficar 2 anos, 3 anos com o precatório, porque ela vai ser pago. Não, a gente procura formar a carteira para que o atraso, quando tiver, ele não seja um atraso absurdo que vá prejudicar a rentabilidade do investimento e a pessoa vai ficar sem a liquidez
esperada lá naquele prazo. Risco do processo não ser pago na conta do pool. Isso aqui, então, os precatórios eles são adquiridos na conta da securitizadora, de modo que o dinheiro, quando é pago, ele é transferido para aquela conta da securitizadora, e aquela conta está vinculada às contas de vocês, que são vinculadas à securitizadora. Assim que entra o dinheiro, ela distribui o dinheiro na conta dos investidores. Fraude, questão de fraude, então, sempre existe o risco daquela pessoa que te vendeu o precatório ter vendido para outro, certo? Então, o que a gente faz para evitar essa fraude? A gente analisa o processo e certifica que a pessoa não vendeu esse precatório para outra pessoa antes da LC Invest. Feito isso, a gente transfere o título para a custódia da LC Invest lá no processo, de modo que daí a pessoa não consegue mais transferir o precatório. Ele fica aí em nome da LC e não tem como a pessoa querer revender o precatório. Então, é isso que a gente faz para evitar esse tipo de fraude. Dívidas, então, as dívidas que a pessoa tem podem atingir o precatório. Se ela tem dívidas no nome dela, aquilo pode recair sobre o precatório. Para evitar isso, a gente faz toda aquela verificação anterior. Feita essa verificação, a gente evita, então, que as dívidas venham a incidir sobre o precatório. O cálculo, eventualmente, pode mudar a correção, certo? Ou um erro de cálculo no precatório pode mudar o valor. Mas, quanto à correção, não significa que não vai ter correção, pode mudar o índice. Antigamente era IPCA-E, hoje é Selic. Pode ser que, sei lá, dá uma loucura no STF, no STJ, eles mudam o índice. E aí mudam o índice. Mas a tendência é que siga sendo Selic e eles não mudem esse índice de correção, tá? Então, por que a gente entende que o investimento em precatórios é um bom investimento? Porque ele não tem essa oscilação das ações, certo? A renda fixa, muitas vezes, te paga muito pouco, e o precatório não. É uma possibilidade da gente investir num ativo real que tem um ganho em cima da inflação e utiliza uma correção de um índice que está acima da inflação atual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando tu investe num precatório, tu tem a seguinte vantagem. Tu tem um ganho que ele supera o ganho da inflação, o que nem sempre acontece na renda fixa. Ou seja, tu vai ganhando lá na renda fixa, certo? Tu vê teu dinheiro crescendo, só que muitas vezes aquele dinheiro que tu aplicou numa renda fixa comum, daqui, sei lá, 2, 3 anos, ele não vai comprar a mesma coisa que ele comprava hoje. Ou seja, embora teu dinheiro tenha crescido, ele não cresceu, ele cresceu nominalmente, mas não em valor real, certo? Porque os R$100 de hoje não vão comprar, corrigindo aí, sei lá, vai dar 110 daqui 2, 3 anos, ele não vai comprar a mesma coisa, aquele 110 não vai comprar as mesmas coisas que os R$100 compraria hoje. Então, a renda fixa tem esse problema, ele não consegue te dar um ganho real do teu patrimônio, e o precatório não, como ele te dá uma rentabilidade bem acima do mercado, tu tem um ganho real, ou seja, tu aplica lá, tu sabe que daqui 1 ano, 2, aquele retorno que tu vai ter vai te dar um aumento de patrimônio que ele superou a inflação. Ou seja, um ganho real. Agora eu vou mostrar aqui, o Rafael tinha perguntado da operação 27. Depois que eu parar de compartilhar a tela aqui, Rafael, eu olho isso mais no final, porque eu tenho que acessar aqui as informações da empresa. Aí eu olho e te digo qual foi a operação 27. Então, esse aqui é o investimento hoje, que é a operação 28, daí a gente classifica, o nome dela é LC Invest Pool 2 hoje, mas a gente classifica internamente como a 28, tá? É essa aqui. Então, para quem quer iniciar ou já iniciou e quer aumentar seu patrimônio nesse tipo de investimento, essa aqui é o investimento que a gente tem hoje, que é CDI mais 10%, que hoje está dando em torno de 22,81% ao ano. Então, um investimento mínimo com R$1.000, tu já consegue investir aqui. O pagamento, então, vai se dar no final da operação, ou seja, após os 24 meses, sendo possível a distribuição durante os 24 meses daqueles títulos que forem se vencendo, certo? Se antes dos 24 meses se vencer todos os precatórios, a gente pode pagar. Vence 1, vence 2, a gente pode pagar antes. Então, a liquidação do investimento direto na conta do patrimônio separado, daquilo que eu falei para vocês, que tem uma segregação entre tanto a pessoa jurídica da plataforma, que é a plataforma Anfai, quanto da pessoa jurídica da LC, de modo que não tem mistura patrimonial. Em constituição de um fundo de reserva para despesas, ou seja,
algumas despesas que possa ter com o carregamento dos títulos é feito um fundo de reserva, e obrigações de recompra no caso de fraude ou má formalização do título. Ou seja, se tiver alguma fraude em algum título em que, ou uma má formalização, aí pode fazer, a LC Invest se compromete a fazer a recompra. Aqui a fraude seria se a gente fizesse a fraude, tá, pessoal? Se alguém fraudar lá a operação e a gente não tiver culpa, daí não se aplica essa obrigação de recompra aqui. Mas próprio que a gente não vai fazer fraude, né? É só colocado aqui como uma espécie de segurança para vocês. No caso, a plataforma lá, ela tem a gente tem um contrato com a plataforma que a gente se compromete a fazer essa recompra, né, caso a gente cometa alguma ilicitude aqui, que não é o caso, certo? A gente não vai fazer esse tipo de coisa. E má formalização seria, por exemplo, o título não ter sido transferido para a LC Invest e está lá no pool, por exemplo, certo? E aí, a má formalização, basicamente, é a homologação da transferência do título para a LC Invest. Se o título tiver sido colocado lá no investimento e ele não tiver sido homologado na LC Invest, existe uma obrigação de troca daquele título. Basicamente isso, uma formalização. Então, esse aqui é o investimento que a gente tem hoje, né? Quem quiser fazer aí os 22,81% com a gente, fica à vontade de investir. Aqui falando um pouquinho, essa tela eu vou pular. Aqui mais ou menos, aqui falar também do investimento, né? Isso aqui que é legal de falar, que é uma oferta CVM, ou seja, a gente tem regulação da CVM para fazer esse tipo de operação. Então, tem mais essa segurança para quem está investindo, além de ter todas essas outras seguranças que eu falei aqui, ainda é uma oferta regulada pela CVM, de modo que vocês têm essa segurança também, e tem a segurança que eu falei para vocês ali da subordinação aqui, né, dos 10%, ou seja, até 10% tem uma garantia de que não vai ter, se der um problema no título, até 10% nos títulos que compõem lá a carteira, em 10% dos títulos, não vai ter perda nenhuma no investimento. Aí perguntar, mas pode ter perda num investimento imprecatório? Não é impossível, mas é algo remoto, entendeu? Teria que, todos os títulos, vários títulos da carteira teriam que dar problema, teria que ser algo fora do comum, assim, certo? Então, não é algo que acontece, assim. Aqui era o que eu estava falando para vocês, daí aqui o meu contato para vocês, quem quiser pode me chamar no WhatsApp também, quem se interessou pelo investimento. Eu vou aproveitar, pessoal, e vou mostrar para vocês aqui a plataforma. Eu acho bacana, né? Vou mostrar a plataforma e aí depois eu vou respondendo as dúvidas ali, uma a uma, para a gente conseguir aqui. Essa aqui é a plataforma que vocês investem, vai ter lá tem várias oportunidades aqui que não são da LC, tá? Então, vocês entram na oportunidade da LC aqui, quem for investir, vai fazer o cadastro lá na plataforma e tal, entra aqui. E aí tu pode investir, né? Tu vai depositar o valor aqui na plataforma, ele vai ficar disponível, ele já vincula com o teu CPF, tu deposita, pode ser tanto por TED ou por Pix, tu vincula, ele já vai aparecer um saldo na tua carteira. No caso da minha carteira aqui está zerada, porque eu já investi. E aí tu vem aqui em investir, e tu vai botar aquele saldo lá que tu tiver, sei lá, investiu 5 mil, tu vai botar aqui, continuar, e ele vai aportar, e aí vai subir, tu vai ver que vai subir aqui a barrinha do investimento, e aí tá investido, tá aportado, e tu estás com a LC Invest nesse investimento aqui. Eu vou aproveitar também, pessoal, vou mandar aqui o link para quem quer investir com a gente. A melhor forma de nós falarmos com vocês é vocês responderem nesse link aqui os dados de vocês, porque eu não tenho como falar com vocês por WhatsApp, vendo só o nome aqui de vocês, depois, se alguém quiser investir. Então, é importante responder aquele link ali, que não é nenhuma pesquisa, são perguntas que demoram demoram uns 10 segundos aí para vocês responderem. Podem ir respondendo agora, enquanto eu vou respondendo daí a pergunta do pessoal. Eu vou parar aqui um pouquinho de compartilhar minha tela e vou respondendo as perguntas e aí vocês podem ir perguntando, tá bom? Então,
No caso do precatório que eu dei 80%, essa rentabilidade foi pré-fixada ou há possibilidade de aumentar no percurso? Esse caso dos 80% foi um caso totalmente atípico, não é um caso comum, provavelmente não vai acontecer de novo. Ele foi assim, ele foi a compra de um precatório único, foi vendido inclusive na plataforma ali, e havia uma necessidade de ter uma retenção de 27,5% de imposto. O prazo seria prolongado também, e aconteceu que o Estado não fez a retenção dos 27,5% e pagou antes o precatório. E aí o pessoal teve esses 80% aí num prazo curtíssimo. Mas não é comum isso acontecer, e foi um caso de exceção, né? Mas que bom que aconteceu, né? Ótimo para quem estava nesse investimento aí. Foi um caso bacana. Mas não é a regra. A regra é aquilo ali, 20, 25 ao ano, 22, como a gente está oferecendo agora. Não vai fugir muito disso. O Anderson pergunta, e com essa queda na Selic, será que ainda continua vantajoso? Eu acredito que sim, porque tu tem o deságio ali dos títulos, né? Nesse caso, a gente está oferecendo 10% mais CDI, ou seja, tu sempre vai ter aqueles 10%, né? Difícil tu ter um investimento que vai te dar 10% mais o CDI, então tu vai, se cair a Selic, não vai cair tanto e de repente, aí, em todo o período, tu vai ter na média aí uns 20%, vamos dizer assim, de rentabilidade, certo? É difícil tu conseguir um investimento em renda fixa que vai te dar isso aí. Quem aportar antes vai ter a rentabilidade antes. Quem deixar para aportar depois não vai pegar os 22, por exemplo. Se tu aportar mês que vem, caiu a Selic, tu já não vai receber os 22, entendeu? Então tu tem que antecipar o aporte, fora o fato de que se demora muito para aportar, pode ser que encerre a oportunidade ali, a gente capte todo o valor e encerra a oportunidade, tu perde de ganhar esses 22 que está dando hoje, certo? A operação hoje que está aberto, Renata, é 28, que na verdade é o LC Invest Pool 2. Esse 28 é só um número interno que a gente está usando agora aqui para saber quantas vezes a gente operou, né, nesses fundos e tal. Tá, os 2 anos do investimento passam a contar para mim a partir da data que eu entro? É isso? Não, os 2 anos eles começam a contar a partir da abertura do investimento, ou seja, já está contando agora. Se tu entrar mês que vem, daí não é 24 meses, é 23. Se tu entrar daqui 2 meses, é 22. Só que também tu ganha menos. Quanto mais demora para entrar, menos tu ganha, porque tu vai rentabilizar por menos tempo. Quanto antes tu entra, mais tu rentabiliza. Fora o fato de que daqui 2 meses, certamente não vai, se tu entrar daqui 2 meses, não vai estar mais aberto o pool, que vai ser encerrado antes, né? A gente está fazendo um esforço bem grande aqui. Mostrei ele para vocês, né? Nossos investidores receberam essa semana 620 mil, então a gente está falando com eles para ver, para que eles aportem nesse pool. Certamente eles não vão aportar os 620, porque geralmente a pessoa acaba tendo algum outro compromisso, alguma coisa, mas certamente uma boa parte desses 620 vão vir para o aporte aí nesse pool. Então, quem está querendo investir não demora muito, porque pode encerrar a oportunidade, né? É importante ressaltar isso. E aí encerrou, a gente não sabe se a próxima oportunidade vai ter a mesma vantagem, até para a questão de Selic ali, que foi o próprio Anderson falou. Não, o pool 1 sim, o pool 1 já está encerrado. A Cida pergunta ali, o pool 1 fica lá só para vocês verem, mas ele já fechou, não tem mais essa oportunidade aí, não. Deixa eu olhar aqui mais uma informação que tinha me perguntado das rodadas, o Rafael perguntou, eu vou olhar rapidinho aqui. O cadastro, tu não precisa fazer diretamente na LC, tu pode fazer diretamente na plataforma, tá? Ou a gente pode te ajudar a fazer o cadastro também, se tu quiser, Levi.
Uma forma de eu entrar em contato contigo é tu responder o formulário ali acima, que aí eu já converso contigo e já vejo as informações que a gente precisa aqui para fazer o teu cadastro lá na plataforma. Tanto a gente pode te ajudar a cadastrar, passar os dados, a gente te cadastra, ou tu mesmo pode cadastrar diretamente, como ficar mais fácil para ti. O que mais que eu estava falando aqui era a parte sobre a parte do qual que era a operação Tracking Record aqui, a operação 27, qual foi ela? A operação 27 foi um Unitoken que a gente abriu. Unitoken é quando é um precatório individual. Foi um precatório individual que a gente abriu na plataforma e não deu tempo de fazer a divulgação. A gente abriu, ele era muito pequenininho, ele se esgotou. Foi isso. Essa foi a operação 27. Não sei se o Rafael ainda está aí, mas essa foi a operação 27. A gente não conseguiu fazer o marketing adequado, né? Porque era muito pequeno o precatório e não deu tempo de abriu, quem estava ali já teve acesso e acabou investindo. A gente não conseguiu fazer essa divulgação, não deu tempo. O investimento, o rendimento, então, desculpa, a tributação é 15% sobre o rendimento, conforme o tempo, né? Ele é uma tributação de debênture. Eu depois posso te passar mais informações detalhadas sobre essa tributação, se precisar, no teu WhatsApp ali, Levi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não tenha respondido aqui. Lembre de preencher o formulário, né? Deixa eu ver. Acho que passei por todas as perguntas aqui, mas quem tiver mais perguntas e quiser saber mais, pode perguntar. Que aí a gente vai esclarecendo aqui. O bacana é quem puder e tiver tempo ali, responde o formulário, né, para nós. A Adela colocou ali de novo, obrigado, Adela. Porque daí a gente já conversa com vocês e consegue também orientar, tirar dúvidas, tudo esse tipo de coisa. Agora são... Estou esperando ali as perguntas. Bom, então, pessoal, como... Não sei se vou... Só um pouquinho aqui para ver se tem mais perguntas. Bom, tá. Como já está adiantada a hora, então, vocês têm meu contato, né? Eu até vou botar de novo meu contato ali para vocês. Se precisarem falar comigo, é naquele contato, aquele WhatsApp. Eu tive um problema, a gente teve um problema aqui com o WhatsApp que a gente foi banido, tá? O WhatsApp fez começou agora começou em dezembro isso. Eles começaram a banir várias contas comerciais, porque eles querem te obrigar a usar os aplicativos deles lá, parceiros que é remunerado e tal. E aí eles começaram a banir muitas contas comerciais, daí eles baniram meu WhatsApp anterior. E eu ainda não estou a fim de brigar com eles na justiça para recuperar meu WhatsApp anterior, mas se eles banirem de novo, a gente vai entrar na justiça para eles devolverem o nosso WhatsApp. Que agora eles estão com essa forma aí bem absurda de querer ganhar em cima das pessoas. Bom, tirando a questão do WhatsApp, aqui está meu novo WhatsApp, meu e-mail. Se quiserem falar comigo, fico à disposição para a gente conversar sobre esse investimento em precatórios. Talvez uma apresentação só não consiga esclarecer todas as dúvidas, porque é um pouco complexo, certo? Então, gostaria de agradecer a presença de todos e espero vocês nos nossos próximos encontros. Um abraço a todos. Boa noite, Rafael.